Toma agora a palavra o Sr. Presidente da Comunidade Portuária da Figueira da Foz, o Sr. Dr. Hermano Sousa. Boa tarde. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal da Figueira da Foz, Excelentíssimos Srs. Vereadores da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Excelentíssimo Sr. Presidente da Administração Portuária da Figueira da Foz, Excelentíssimo Sr. Capitão do Porto da Figueira da Foz, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Geral da Comunidade Portuária, Excelentíssimo Sr. Diretor da Alfândega de Aveiro, Excelentíssimo Sr. Presidente do Sindicato de Estibadores, Trabalhadores de Tráfego e Conferentes Marítimos, Excelentíssimo Sr. Presidente do SEC, Excelentíssimo Sr. Presidente da ACIF, Excelentíssimos Srs. Diretores das Escolas da Figueira da Foz, Excelentíssimos Associados da Comunidade Portuária e clientes do Porto, restantes entidades, meus senhores e meus senhores. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Dr. Cardoso Reis a brilhante palestra que acabou de nos dar e que não vinha preparado para tal, mas que acabou, de facto, nos entusiasmar. Eu vou falar aqui, em primeiro lugar, um bocadinho daquilo que é a história do Porto, para não se confundir o aniversário dos 47 anos com aquilo que é a verdadeira história do Porto. De facto, o Porto da Figueira da Foz tem uma história muito mais longa do que isso. O Porto da Figueira da Foz é referenciado já em documentos do século XII e é referenciado como um porto que se localizava no estuário do Rio Mondego. No século XVI surgem várias referências indiferenciadas ao Porto da Figueira ou de Boarcos. Eu até diria que se adivinhava a revisão administrativa do território já nessa altura. As atividades do comércio marítimo e da pesca sempre foram fortes neste estuário e tiveram o seu apogeu no século XVII, quando se inauguraram os estaleiros navais. E obviamente que o Porto desenvolve-se com os estaleiros navais, com o comércio internacional da altura e com a pesca de bacalhau, que já na altura era pujante e que se realizava já na Terra Nova. E até aí o Porto continuava a ser designado como Porto de Boarcos, uma vez que só em 1771 se origina a Vila da Figueira da Foz, que viria a tornar-se cidade em 1882. Portanto, até final do século XVIII o Porto funciona sempre em pleno, até que se começaram a sentir os primeiros efeitos de assoreamento. Portanto, até ao século XVIII as coisas correram bem e nessa altura existiram obras de regularização do Mondego sob a direção de Estevão Cabral. Em 1837, Mouzinho de Albuquerque faz um estudo sobre o Porto e indica que estava praticamente obstruído. Os navios só podiam fundear abaixo da vila ou atrás do cabedelo. O estado da barra apenas melhorava, passo a citar, quando grandes cheias do rio concorriam com o mar-chão, sendo este benefício, obviamente, de curta duração. Foram planeadas então as primeiras obras da barra por Mouzinho de Albuquerque, que decorreram em 1843. Em 1846, portanto, na altura havia dotações para este tipo de obras, fazem-se 4 esporões a norte da barra e em 1851, com problemas persistentes, Pereira da Silva planeia um aproveitamento das marés baixas para gerar uma torrente de águas que de facto abrissem a barra a norte. A barra foi aberta em 1859. Estas obras eram obras provisórias e passo a citar mais uma vez, por falta de dotação para o trabalho, e aqui surge a primeira falta de dotação para o trabalho, a barra volta a apresentar as mesmas contingências que eram próprias da sua natureza. No início do século XX, o estado da barra era instável e o movimento do Porto passou de 800 embarcações no século XIX para 100 embarcações no início do século XX. Em 1926, o Porto foi declarado de interesse comercial e em 1929 iniciam-se as primeiras obras que dariam ao Porto a configuração atual. No final da década de 1950, a baixa profundidade do canal externo da Foz do Mondego
dificultava a entrada de navios que evitavam este porto. Pelo que em 1959 tiveram início as obras do projeto de Cruza de Cassis, que consistiam de 2 modos convergentes a norte e a sul, com 900 e 950 metros respectivamente. É esse aniversário que nós hoje estamos a celebrar.